Continuamos, depois do nosso retiro espiritual, a nossa série de mensagens que tem por título Espelho, Espelho Meu. Estamos aí na terceira mensagem, sendo que uma das mensagens, a última, ela foi dividida em duas. Então hoje vamos para a terceira mensagem, trabalhando o tema a maldade humana e a benevolência divina. Gênesis capítulo 6, verso 5 a 8. Se você recebeu já o boletim aí, quando entrou, tem aí uma orientação para que você possa preencher, dar aí o seu parecer, a sua percepção sobre o que tem acontecido na nossa sociedade, na humanidade, que também muitas vezes tem nos chocado ao vermos a crescente da maldade humana. E como nós devemos, portanto, nos posicionar como crentes, alvos da benevolência divina. Então, não despreze esse material, por mais simples que ele possa parecer, porque aí contém uma maneira de você ser orientado a uma devocional, a uma reflexão preparatória. O boletim é entregue de manhã, mas também tem uma pergunta que você precisa participar do culto da noite, para que você possa então ter condições aí de responder a perguntinha. Isso é material para a sua devocional, para o seu crescimento. Então não despreza não, irmãos. Tá bom? Isso é feito com muito carinho. Pode ter certeza. Demanda tempo, dá trabalho, tudo. Preparar caça-palavra, isso dá trabalho. Então, tenha isso de fato como um instrumento do Senhor para a sua edificação. Gênesis capítulo 6, 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Continuamos aí na nossa série de mensagens, procurando então compreender aí a história da humanidade, também o plano divino da redenção a partir do entendimento de duas doutrinas básicas. Todas as nossas mensagens, elas vão então ter como fundamento da nossa exposição trabalhar de duas doutrinas, que uma delas é conhecida como a depravação total, onde apresenta a queda, o pecado e os seus efeitos disso na humanidade, e também a doutrina da provisão divina, a doutrina da graça. É a obra de Deus na salvação e as implicações disso também na vida do povo de Deus, do alvo da sua redenção. Se todos se tornaram alvos, foram afetados pela queda, nós temos aí também pessoas sendo alvo da redenção, da graça de Deus. É claro que nem todos serão salvos. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então temos dois lados da mesma moeda. Uma que apresenta o salário do pecado, a morte, por conta da rejeição da provisão divina, da graça de Deus. E o outro apresenta a salvação de Deus. Que essa então faz com que alguém que estava condenado seja, portanto, salvo. E é esse entendimento dessas duas doutrinas que vão aí contribuir, vai nos ajudar
numa visão mais ampla, mais definida, acerca de quem nós somos. Então, um dos objetivos é que você tenha um autoconhecimento mais apurado. Tem gente que convive consigo mesmo durante muito tempo, alguns 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40, 60 anos. Tem alguém com mais de 70 anos aqui? Levanta a mão. Tem? Ali, temos alguns vitoriosos. Tem mais. Então, você passou bastante tempo com você mesmo, né? E aí, pode ser que ainda há questões que precisam ser compreendidas, conhecidas acerca de você mesmo. Então, essa mensagem, o entendimento dessas doutrinas nos ajudam nessa melhor visão acerca da nossa condição atual e também a nossa condição eterna. O que a gente precisa fazer em relação à preciosa oferta da graça salvadora de Deus? Ela é apresentada, ela nos é, então, concedida em Cristo. E o que a gente faz diante do fato de que somente quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, então abraçamos essa dádiva, o que nós então fazemos em relação a isso? Ou o que precisa ser feito diante do fato dessas duas realidades? Condenação e salvação, porque é essa graça que vai nos livrar da justa punição pelos nossos pecados. Isso é algo estabelecido, não tem como fugir dessa realidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando nós entramos então no texto conhecido pela maioria de nós, a história de Noé, as primeiras informações bíblicas que nós temos de Noé, elas são apresentadas no capítulo anterior. Então é preciso a gente ler os versículos anteriores e posteriores para a gente entender o que está acontecendo. Então, a partir do capítulo 20, verso 29, já temos informações importantes para que nós possamos conhecer o nosso personagem. Diz assim, o verso 29 do capítulo 5, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só que texto interessante e importante para compreendermos o propósito de Deus em escolher Noé para o cumprimento de uma missão tão grandiosa como essa. Essas informações, essas declarações aqui são declarações proféticas de Lameque. Quem que é Lameque? Pai de Noé. E essas declarações proféticas, elas falam sobre uma esperança depositada em Noé, que vai trazer então alívio diante de um tempo de muita dor e de sofrimento. A época de Noé estava então sendo compreendida ali como uma época extremamente delicada, onde o nível da paciência de Deus já tinha atingido o limite. Então a esperança que é depositada em Noé, ela se deveu justamente a uma punição que foi dada a Adão. Quando Lameque fala isso, ele está falando de uma punição que foi dada, onde todos estavam então ali enfrentando essa situação por conta do pecado de Adão. Toda a terra estava pagando por conta desse pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. Isso faz com que a gente perceba, e aí isso se torna também resposta para que você possa dar a quem venha possivelmente questionar você com relação a por que algumas coisas ruins acontecem,
o porquê de algumas tragédias. E aí você pode responder justamente da seguinte forma: o sofrimento humano não é fruto do acaso, mas da consequência da desobediência e da rebelião da criatura contra o seu Criador. Nós estamos colhendo frutos da desobediência. É interessante que alguns estudiosos dizem que o pecado original não foi a desobediência, mas antes foi a incredulidade. Por que incredulidade? Porque Eva ali, na verdade, não acreditou na palavra de Deus, mas acreditou na palavra da serpente. Certamente não morrerás. O que Deus disse? No dia que dela comer, certamente vai morrer. E Eva e Adão não creram nisso. Então a incredulidade, ou a consequência da incredulidade, não é outra senão a desobediência. É interessante isso, essa compreensão. Porque a ordem foi estabelecida, não deveria ter feito, fez, desobedeceu a Deus, e a consequência disso foi então que toda a humanidade, toda a criação passou então a colher os frutos dessa desobediência a uma ordem direta de Deus. Então, quando olhamos a época de Noé, vemos uma época marcada pela corrupção humana. Vemos uma época que o índice da maldade havia chegado a uma proporção global. E aí é onde Noé entra, e Noé assume esse protagonismo por meio então de quem Deus vai recomeçar a humanidade. Isso a gente vê nos versos 11 a 13, quando se diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Interessante que Noé, então, ele entra nessa situação complexa, difícil, como um remanescente fiel. Dentre toda a humanidade, Noé se torna um destaque. É por meio dele que então tudo vai ser refeito. Verso 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. E diz o destaque: ele andava com Deus. Qual é o diferencial desse remanescente fiel? É que o remanescente fiel continua andando com Deus, a despeito da situação que se encontra a sociedade. Por mais corrupta que seja, onde a situação parece que não tem mais jeito, a corrupção tomou conta de todo mundo, o remanescente fiel permanece intacto, íntegro, permanece andando com Deus. Com quem andamos? Seguimos a ordem natural? Será que vamos seguindo conforme a maioria está então escolhendo um caminho completamente distante de Deus? Mas está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer também? E aí segue, aí também vai o chamado, o povo de Deus, abrindo brechas, abrindo concessões, seguindo a ordem do mundo, se amoldando, permitindo que algumas coisas entrem na sua vida, que vai
corrompendo, vai contaminando a nossa vida, de tal forma que não mais podemos ser considerados íntegros. Quais são as concessões? Quais são as brechas? O desafio que nós temos para os dias atuais, onde a maldade humana também está em crescente, é essa. O desafio é esse: andarmos com Deus. Aquele que anda com Deus não se permite corromper como os demais. Decisão. Qual é a decisão? Falamos não às ofertas. Como a gente se posiciona? Está todo mundo fazendo? Eu não sou todo mundo. Eu sou alguém especial, porque Deus me fez assim. Porque eu quero de fato andar com Deus, e andar com Deus tem o seu preço. É necessário a gente se posicionar para não sermos como os demais. Por mais moderno que seja, por mais que isso possa nos dar engajamento nas redes sociais. Quantos e quantos crentes nas redes sociais fazendo concessões? Ah não, dá para ser assim, dá para ser crente, dá para também continuar vivendo dessa forma. Não, não dá. Escolha. Precisamos nos posicionar. Não sei se você sabia, mas Noé não é apenas citado nas páginas do Antigo Testamento, mas também no Novo. O próprio Jesus citou Noé. Os dias de Noé são também destacados no Novo Testamento por Jesus Cristo, quando ele denomina então os seus dias ali, como o momento que ele mesmo fala como os dias de Noé. Aquela geração havia então desprezado os sinais do fim dos tempos, vivendo então as suas vidas exclusivamente para suas próprias realizações. Lá em Mateus 24, Mateus 24 é chamado o sermão profético de Jesus. E ele fala que aquela geração era como a geração de Noé, despreza as coisas de Deus, os sinais de Deus, os chamados de Deus, a um comprometimento, a um arrependimento. Estão rejeitando essas ofertas para se andar verdadeiramente com Deus. E aí então, sobre essas pessoas vai vir um juízo grandioso. O juízo de Deus é grandioso. Não temos a ideia de como é isso. Nós vamos logo, já estou preparando as apostilas a estudar sobre Apocalipse. 111 páginas, a nossa próxima apostila, irmãos. Está dando trabalho. Para imprimir, terminar de imprimir 5 apostilas, são 2 horas. De impressão, para encadernar, deixar bonitinho, 2 horas, 5 apostilas. Então, orem por mim, para que eu consiga arrumar tempo para imprimir aí umas 50 apostilas, mais ou menos, aí para a nossa classe. Mas já está pronto, se Deus quiser. Queridos, os sinais do fim dos tempos apontam para a vinda de Cristo. É o estabelecimento definitivo do seu reino. Juízo, mesmo juízo que é ali visto nos dias de Noé, também aponta para um juízo final na vinda de Jesus Cristo, para quem rejeita, para quem quer viver a sua vida sem se importar com as coisas. O apóstolo Pedro citou Noé, em 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 a 20, diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Então Pedro, quando ele está falando aqui sobre a obra sacrificial de Jesus Cristo, essa mensagem nela contida,
falando sobre a sua morte, o seu sepultamento. Diz o texto que ele pregou aos espíritos em cativeiro. Não está querendo dizer aqui que Jesus, enquanto ele estava morto, ele foi literalmente ao inferno, tá? Isso aqui é interessante, que dentro da doutrina católica, isso faz parte, né? Diz que Jesus, de fato, foi ao inferno, tudo isso. Mas não é isso que é uma interpretação correta. Como se Jesus tivesse feito ali uma viagem missionária ao inferno para pregar aquelas pessoas que estavam ali, para que elas saíssem, então, se arrependessem no inferno e pudessem, então, se ver livre daquela situação. Mas o que o texto quer nos dizer é que Jesus, ainda não encarnado, mas em espírito, nos dias de Noé, olha só que interessante, a atuação da Trindade no Antigo Testamento, tá? Então Jesus estava atuando através da pregação ministrada àquelas pessoas impenitentes. Jesus em espírito, através da pregação de Noé, já estava lançando juízo sobre aquelas pessoas, uma mensagem de arrependimento. Então Noé estava sendo o quê? Usado por Deus, pelo Espírito de Cristo, pregando aqueles homens naquele tempo lá, mas que nos dias de Jesus Cristo estavam vivos ou mortos? Estavam na época de Noé vivos, certo? Na época de Jesus eles estavam vivos ou mortos? Mortos, claro, irmãos, passou muito tempo, né? Faça-me o favor. Ela estava vivo, quantos anos tem? 2000 anos? Não, mas que na época de Jesus, aqueles espíritos estavam como? Em cativeiro, aguardando o julgamento. Vivos naquela época de Noé, na época de Jesus, os seus espíritos já estavam em cativeiro. Ok? Então Pedro fala sobre esses homens que rejeitaram, na época de Noé, a mensagem que lhes havia sido pregada por meio de Noé, e que estavam então aguardando julgamento por conta da falta de arrependimento. O que a mensagem proclamada, anunciada, aguarda? Aguarda de que quem ouve essa mensagem se arrependa dos seus pecados. É isso que nós precisamos pregar. E que muitas vezes tem faltado nos púlpitos. O pastor dizer, irmão, se arrependa do seu pecado. Volte para Cristo. Reconheça que você precisa mudar de vida, para que você seja salvo da condenação, do juízo de Deus. A pergunta é, você já considerou isso? Se ainda não considerou, que você é pecador, que você precisa de Cristo na sua vida? Quais são as coisas que precisam acontecer na sua vida para você tomar uma direção, tomar uma decisão de entregar hoje a sua vida para Jesus Cristo? Lembre-se que Noé prefigurava a própria pessoa de Jesus Cristo como o único meio para a salvação da condenação. Pastor, o que significa, ou o que significava não entrar na arca naquele momento? O que significava? Sobrevivência? Sobreviveu alguma coisa? Condenação. Como que nós, irmãos, avaliamos o aumento do mal, o aumento da corrupção humana? Aí é quando a gente precisa olhar para o capítulo 6. E aí é onde no capítulo 6 nós vemos no seu contexto que nós temos aqui também algo de discussão, de divergência de interpretação teológica. A hermenêutica bíblica, chamada ciência da interpretação, fala sobre, no capítulo 6, se você dá uma olhada aí, nos versos anteriores, sobre os chamados filhos de Deus.
Filhos de Deus seriam quem? Quem são esses filhos de Deus? São líderes, são reis, são governantes. Seriam porventura anjos caídos que tiveram relações com as mulheres, dando origem aí aos nefilins, aos gigantes? Ou será que seria a descendência de Sete? Interpretação. Tem gente que tem, cada um tem a sua interpretação. Mas entendo eu que o texto está tratando sobre duas descendências de Adão. Nessas descendências, uma é fiel, a outra infiel. Então a descendência rebelde de Caim, que são os filhos dos homens, são representantes daqueles que se revoltaram contra Deus e contra os seus mandamentos. E a descendência fiel de Sete, os chamados filhos de Deus, representantes ali de uma linhagem daqueles que ainda invocavam o nome de Deus. E nós vamos ver no capítulo 4, verso 26, que é justamente a partir da descendência de Sete que vai se começar a invocar o nome de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 6, tentando entender que tipo de pecado era o pecado central ali, naquela geração, nós vamos chegar à conclusão que era o chamado pecado do casamento misto. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reprovado por Deus. Uma das principais causas ali da propagação da maldade contra Deus, que é citada no texto. Algo que Deus abomina. Uma geração fiel, que então se permite influenciar e contaminar por uma geração corrupta. Ao povo de Deus cabe o que diante de uma situação como essa? Qual é o desafio se está todo mundo se corrompendo? É se corromper também? Ou é preservar princípios e valores, não se relacionando com aqueles que não temem a Deus? Precisamos olhar sim para o capítulo 6. Precisamos ler, precisamos compreender do que se trata isso. Porque está sendo apresentado ali um juízo tão grandioso. O que aconteceu com a humanidade? Aqueles que deveriam ter andado com Deus e decidiram se contaminar. Como eu disse, são as concessões. Ah, parece muito bonitinha aquela moça, aquele rapaz, mas não teme a Deus, ficou feio. Não preserva princípios e valores que nós procuramos preservar. Precisamos ser criteriosos. Precisamos estabelecer de fato valores que não podem ser negociados jamais. Como eu disse, a conclusão dessa primeira parte da nossa discussão é que nós possamos entender que o pecado ele possui um grande poder de corrupção da humanidade. Qual é o valor que nós damos para o pecado? Será que achamos que o pecado não é tão grave quanto parece? E no capítulo 6 mostra que a gravidade, que o pecado é gravíssimo. Qual que é a proposta do pecado? Promover e disseminar a maldade e a rebelião contra o Criador. Quando viramos as costas para Deus, dizendo que Deus não satisfaz, Deus não pode me fazer feliz, é o meu coração, são as minhas percepções, é aquilo que eu acho que vai me trazer felicidade, e eu corro atrás, mas correr atrás dessas coisas vão certamente me fazer colher frutos amargos. Aí é onde precisamos nos posicionar. O remanescente fiel, ele possui essa responsabilidade, esse desafio, que é preservar a qualquer custo a sua integridade moral, a sua integridade espiritual,
no meio dessa geração que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que rejeita qualquer proposta de submissão, de obediência, de fidelidade e exclusividade que Deus exige de nós. Servir a Deus não é tarefa simples. Cobra um alto preço. E a gente precisa estar certo se nós queremos abraçar a totalidade disso ou não. Porque o resultado final, irmãos, disso depende o nosso destino eterno. Aonde vamos morar quando essa vida aqui cessar? Por isso que a decisão, ela é tão importante. E eu posso dizer que é a decisão mais importante da sua vida. Nenhuma outra pode ser. Com quem que eu vou me casar? É importante? É. Qual que vai ser a minha profissão? Vou fazer o quê? Vou comprar o quê? É importante, mas não tão importante saber se você vai morar no céu ou no inferno. Estamos falando sobre a nossa realidade eterna com Deus, na presença de Deus ou longe do Senhor. No verso 5, mais uma vez diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Depravação total, corrupção total, mente, sentimentos, volições. Essa inclinação natural do homem, agora ela é única e exclusivamente para a realização da maldade. A maldade está impregnada no seu coração. Não há como agora ele buscar mais a Deus por si só, porque na verdade não só ele não pode, mas ele não quer fazer isso. Romanos capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldade e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A pergunta é inútil de fato temer ao Senhor? Crer no Senhor? O temor do Senhor é o que, irmãos? O princípio da sabedoria. Quem tem o temor do Senhor como fundamento das suas vidas, qual que é o resultado? Quais as implicações de você temer ao Senhor na sua vida, nas decisões que você vai tomar na sua vida? Temer ao Senhor é a melhor decisão. Não importa o preço. E aí vamos ver como que a palavra de Deus apresenta de fato a cada um de nós. Como é que a gente se enxerga? Bons? Melhores do que outros? Já disse que numa conversa com uma pessoa, falei assim: pastor, mas eu me vejo como uma boa pessoa, não sou, né, comparando com outras. Claro que eu não sou perfeito, mas comparando com outras, eu sou muito bom. Essa é a visão geral. Mas aí eu disse: mas você sem Deus, para onde vai essa bondade? Essa bondade serve para quê? Se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. É uma pergunta séria. É uma pergunta objetiva. Porque na nossa compreensão dessa nossa bondade, sem as lentes perfeitas de Deus, da palavra de Deus, não serve de nada. Eu me achar bonito, eu me achar bondoso demais, é só uma visão minha, pessoal.
Porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela age como um instrumento revelador. Sem isso é impossível que nós cheguemos à compreensão da nossa situação espiritual degradante. No capítulo 3, verso 20 de Romanos, ainda, capítulo 3, a parte B do texto diz assim: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A palavra de Deus é o espelho, então, que é colocado na nossa frente, para que a gente veja corretamente o que a gente precisa ver. Não é você se enxergar através das suas lentes, mas é do espelho da palavra de Deus. E aí precisamos também nos perguntar como é que Deus vê o nosso pecado. Como que Deus nos vê? E a gente precisa entender que Deus se entristece com o nosso pecado. Porque o nosso pecado é o instrumento principal da nossa separação. Foi do Éden. Assim, não foi? Continua sendo. No verso 6, voltando ao nosso texto base de Gênesis, diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Olha só que interessante o texto. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E esses textos também necessitam de uma interpretação correta, porque há um termo usado na nossa tradução que pode causar problema. É em relação ao arrependimento de Deus. Será que Deus se arrepende? Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é entristecimento. Deus não se arrepende como se ele tivesse errado, como se ele não tivesse previsto o que aconteceria. Números capítulo 23, verso 19, 1 Samuel 15, 29, são textos que nos mostram que Deus, de fato, não se arrepende, mas é uma forma de atribuição de sentimentos, de emoções humanas a Deus, que na teologia é chamada de antropopatia. É atribuir, tentar de alguma forma, atribuir a Deus um sentimento humano. Deus se entristeceu, Deus ficou chateado, mas se arrependeu não, porque Deus não se arrepende, não é a melhor tradução. Mas o texto procura trazer para a gente o sentimento divino. É essa situação estabelecida da maldade humana, como que isso causa entristecimento no coração de Deus, se causa no nosso coração, vendo pessoas agindo de uma forma maldosa. Os irmãos devem estar acompanhando os noticiários com aqueles sequestros, né, daquela menina que aconteceu. Uma foi sequestrada saindo da igreja, abusaram dela, mataram ela. Que maldade humana! Que maldade! Deus se entristece. É claro que é algo limitado, né? Porque não podemos compreender a Deus na sua perfeição, mas é uma forma humana que tenta expressar ali como que Deus, então, reage a essa situação. Mas é importante para que a gente possa compreender melhor a questão da gravidade do pecado, como que isso tem sido presente na nossa própria sociedade. Caminhando para o final, queridos, diante dessa situação da maldade humana sendo algo presente nos nossos dias, não só nos dias de Noé, mas também em toda a história da humanidade. A pergunta é: qual que é a oferta divina ante a realidade da maldade humana?
O verso 8 nos diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou o quê? Benevolência na minha. Aqui está, Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Como nós já lemos, Noé era alguém diferente na sua sociedade. Não andou conforme a maioria. Enquanto todos à sua volta se corrompiam, ele permaneceu fiel. Então, o princípio máximo que a gente encontra nesse versículo é que, de fato, o Senhor, ele mostra bondade, benevolência, favor àqueles que desejam andar com ele. E aqui é a gente entender o que significa andar com Deus. O que é andar com Deus? É decidir não caminhar com aqueles que deliberadamente andam por caminhos opostos. Deus estabelece o caminho para que nós possamos andar e precisamos permanecer nesse caminho. Sabe o que diz Salmo 1:1? Bem-aventurado o homem, vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Andar com Deus é se tornar amigo de Deus. É dar ouvidos ao que Ele tem para falar, saber que Ele nos ama e que tem um caminho perfeito para que possamos andar com Ele. É saber que não podemos nos tornar inimigos daqueles que se tornaram, por conta do pecado, inimigos da cruz de Cristo. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Quando a gente fala sobre benevolência, favor de Deus, nós falamos no campo salvífico, quanto à salvação dessas pessoas. E nós precisamos entender que dentro dessa realidade, essa salvação, essa benevolência, ela é restrita. É uma graça seletiva. A graça salvadora. Há o que é chamado de graça comum, que é dada a todos os homens, indistintamente. E há algo que é especial, que é a graça salvadora. Essa é apenas alguns. Quais são os critérios que Deus usa para poder ministrar a sua graça salvadora? São critérios que Ele sabe e que estão fundamentados na obra de Cristo. Ele já sabe quem são os seus eleitos. Aqueles que vão e hão de herdar a salvação. Sabe disso. E essa graça especial é concedida a essas pessoas. E a essas pessoas é então apresentada um caminho para que elas possam seguir. Que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras. Andar com Deus é ser obediente à sua palavra. Então, no meio dessa geração, queridos, corrompida, qual que é o desafio? Que sejamos exemplos de pureza, de fidelidade, de obediência a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que palavra fantástica, que desafio. No meio de uma geração feia, que não brilha absolutamente em nada, que sejamos apresentados como estrelas reluzentes, que fazem a diferença,
para brilhar de tal forma que Cristo seja conhecido. É um desafio muito grande, sim ou não? Porque às vezes nós somos de alguma forma influenciados por essa sociedade, a gente fazer o que eles estão fazendo. O resultado disso não são os melhores, irmãos. Fazer o que eles fazem, seguir o exemplo deles, não vai trazer resultado positivo para nenhum de nós. Pense bem nas decisões que você tem tomado ou está para tomar. Seja como Noé, não se deixe influenciar pela maioria. Enquanto todos se corrompem, permaneça fiel. Deus, obrigado pela tua palavra, que vem a nos desafiar a vivermos uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor e à tua palavra. Que não desprezemos os avisos que o Senhor nos tem dado, mas sejamos prudentes e sábios, tomando uma decisão de andarmos como Noé andou contigo. Noé decidiu andar com o Senhor quando ninguém mais queria andar. Decidiu pagar o preço que ninguém mais quis pagar. E ele foi preservado. Foi salvo de toda aquela destruição. Nós somos preservados da destruição enquanto estivermos e enquanto permanecemos no Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa arca, em quem nós nos abrigamos nas tempestades, na destruição no nosso entorno. O Senhor é a nossa arca que nos preserva de tudo, enquanto provê aquilo que necessitamos para permanecermos vivos. Que o Senhor seja glorificado, Deus, nesta noite, conhecido, que pessoas venham a render-se aos teus pés, e o Senhor sabe quem precisa tomar essa decisão aqui e ainda não tomou, de caminhar contigo, e ainda não caminhou, está esperando o quê? Não sei, mas o Senhor sabe o que tem impedido pessoas de entregarem a vida para o Senhor de uma forma imediata e definitiva. Sonda-lhes o coração, toca-lhes profundamente o ser, para que eles tomem a decisão que precisa ser tomada hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém.